Foodcast, uma opinião. Foodcast, uma opinião. Online vamos já do. Muito bem. Imita o Vinícius, hein? Não, que imitar o Vinícius, vai tomar no cu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos abrindo agora uma sessão especial, um podcast comigo e com o Robson Grossman, lá no Paraná. Todo mundo conhece o Robson. O Robson é um vanguardista, né? A verdade é essa. Do Dia da Música, uma data muito especial para mim e para o Robson, que somos dois aficionados, que nós resolvemos listar aqui hoje e debater, e conversar e colocar em pauta os 5 álbuns mais importantes para cada um de nós, independente de gênero ou ano ou etc. O podcast ele vai ser um pouco diferenciado, que tá fugindo um pouco da linha, né, de esculhambação que até então a gente tava fazendo. Então espero que vocês gostem. Que nem o Gabriel falou, não vai ser limitado apenas a rock, apesar da gente gostar bastante de rock, pode ser qualquer estilo. E seria interessante se os nossos fiéis ouvintes também colocassem nos comentários os discos assim que mais mudaram a vida deles musicalmente, igual a gente vai falar aqui. Eu vou colocar os discos em ordem cronológica de descoberta. Como eu sou um cara que escuta música desde pequeno, os primeiros vão ser, tipo, quando eu era criança e assim por diante. Essa ideia é boa, não? Então eu vou seguir esse panorama seu aí, que é interessante. Eu diria que dos meus 5 álbuns mais importantes, eu colocaria dos Beatles, o primeiro álbum dos Beatles. Foi, tipo, provavelmente o primeiro álbum de rock que eu ouvi na minha vida. Foi produzido em 15 horas, ou seja, um dia os caras produziram um disco, bem simples, né, do estilo da época, 2 guitarras, um baixo, uma batera, sem muita firula, e que foi o disco que apresentou praticamente os Beatles para a humanidade. O repertório deles era muito vasto, então o primeiro disco é praticamente mais da metade cover de outros artistas e as primeiras composições assim, oficiais do John Lennon com o Paul McCartney. Na verdade, a primeira música de rock que eu me lembro de ter ouvido na minha vida foi Love Me Do. Isso deve ter sido, sei lá, 98, 99, por aí. Me abriu as portas para a discografia dos Beatles, e me abrindo essas portas, me abriu a discografia para outras bandas que vieram depois dos Beatles e que tinham os Beatles como referência. E até artistas paralelos da mesma época dos Beatles que não são tão valorizados quanto eles, mas às vezes são tão bons quanto. Tem uma relação de amor e ódio com os Beatles, porque o meu pai, ele teve uma época que ele trabalhava numa rádio, há milhões de anos atrás, né? E ele tinha acesso aos discos que tinha lá. Então ele meio que montou uma mixtape, né? Vamos dizer assim, uma coletânea com música dos Beatles que ele gostava. Eram 2 fitas que ele gravou. Via bastante quando era criança. Você consegue lembrar de algumas músicas que você ouvia lá? Então, uma das músicas que tinha lá, que eu acho que se bobear é a minha música favorita dos Beatles, é geralmente uma que o pessoal nem sabe que existe, ou caga e anda, que é a Hey Bulldog, eu tava falando com você. Do filme, do Yellow Submarine. Tinha Birthday, todas as outras mais famosas, né? Love Me Do, Let It Be, e por aí vai. E só que daí, conforme a gente vai crescendo, a gente meio que tem a mania de, às vezes, meu pai gostava de tal coisa, então eu vou zoar, deve ser pai. É uma merda e não vou gostar mais e tal. Então, ao invés de eu me aprofundar nos Beatles, eu acabei, deixando de lado e nunca mais ouvi. Aí, conforme a gente vai crescendo e a mente, né, vai ficando mais aberta e tal, eu fui atrás de novo da discografia deles, só que eu confesso que eu tenho que ouvir com um pouco mais de calma, porque eu ouvi assim meio por cima, e eu meio que achei que, tem discos que tem, uma música que eu gostei, tem discos que não tem nenhuma música que eu gostei, aquele que eu vivo zoando lá, qual que é o... Rubber Soul. O Rubber Soul. que pra mim, um dos melhores, sabe? Tem discos, tem músicas muito boas e tal, então acho que eu tenho que criar vergonha na cara e ouvir com mais calma. Uma música que eu ouvi deles, que até então eu acho que eu tinha deixado passar batido, mas que hoje eu já acho legalzinha, é I Am The Walrus. Tá aí um exemplo de uma música mais elaborada. Então agora chegou a minha vez de falar o meu primeiro disco, né, que eu selecionei para essa lista. Bom, primeiro fazer um certo background aqui para só entender.
E assim, quando eu era criança, quem tinha disco em casa era o meu avô e meu tio. Minha mãe tinha uns também, assim, e tal. Meu pai, ele já era mais, assim, da fita cassete. Tem uns discos de polaco lá, Eu ficava mexendo nos discos pra ver o que tinha, né, e tal. E, cara, tinha tudo que você imaginar lá. Tinha, tipo, sertanejo raiz, tinha aqueles caras que toca sanfona lá, gaita. Os gaiteiros. Cada um chama de um jeito diferente, né? Tinha disco music, trilha sonora de novela. E assim, os que mais me chamavam a atenção mesmo eram os discos de rock. Tinha, por exemplo, uns discos do Gary Glitter, o segundo disco dele, Touch Me. Tinha um ao vivo dele lá, Remember Me This Way. Tinha uma coletânea também lá. Tinha também o Pink Floyd The Wall. Então, tipo, uma criança ouvir The Wall, tipo, o cara virou depressivo aos 5 anos de idade. O cara tem que ser internado, saca? Aos 5 anos de idade. A criança do vizinho tá ouvindo, ele tá ouvindo Balão Mágico. Ah, seu filho, o filho tá ouvindo Nobody Home, do Nossa Pink Floyd. Senhora. O moleque tá, tipo, afogando, enfiando a cabeça na privada pra morrer afogado, saca? Daí tinha uns discos da banda The Sweets, que era o Sweet Fanny Adams e o Give Us a Wink. Então, se fosse pra eu escolher um desses aí, eu escolheria o The Sweet, o Give Us a Wink. É um puta disco, assim, tipo, tem um pouco de teclado, um pouco de piano, os vocais, assim, são bem estilo Queen, assim, são agudos e multicamadas e tal. E é um disco que dentro da discografia deles, ele é meio subestimado, assim, porque a maioria do pessoal fala que o Sweet Fanny Adams é um clássico e tal, mas eu acho esse disco, assim, bom do começo ao fim. A música de introdução já chega quebrando tudo, e a capa dele é interessante também, porque tem tipo um muro, assim, e daí tem 2 olhos. E aí tem tipo aquelas paradinhas que tinha nos discos antes, que você ficava mexendo, assim, tipo um cartão, um negócio assim. Então, tipo, o olho ficava abrindo e fechando, sabe? Aqueles livros infantis, assim, tipo, mexia, abria o livro e subia uma coisa, assim, e tal, saca? Sim, a música mais famosa do disco é aquela Action, que teve uma banda também de farofeira que gravou. Foi o Def Leppard que gravou isso? Ixi, tinha 1000 anos que eu não ouvia falar em Def Leppard. Também uma curiosidade que o Scorpions, que é uma outra banda que eu gosto bastante, ele gravou uma versão dessa música, só que cantada em alemão, e eles usaram o nome de The Hunters. Não faço a menor ideia por quê. Talvez Nossa, nunca ouvi falar nisso. Não ter problema com a gravadora ou alguma coisa assim. E é basicamente isso. O senhor já ouviu esse disco alguma vez na sua vida? Acha o Sweet uma bosta? Como é que é? Que de nome eu conheço essa banda, Sweet, mas eu nunca cheguei a ouvir nada, não. Quando eu era moleque, eu cheguei a ouvir Gary Glitter, cheguei a ouvir Mark Bolan, né, T-Rex e tal. Clássico. A música mais famosa deles é a Ballroom Blitz, que inclusive parece que tem um cover naquele filme Quanto Mais Idiota Melhor no final. Cara, é muito engraçado, porque, tipo assim, eu sou um idiota, eu nunca vi esse filme. Então vamos para o seu próximo da lista aí. Seria o Number 2, que nem o Vinícius fala. Number 2. Um abraço, Vinícius, e que você... Ele vai ficar bem feliz que a gente tá gravando sem ele, mas é porque o cara, ele não tem, assim, um gosto musical tão, assim, maturado igual o nosso. O cara escuta meia dúzia de bosta. Gosta de porca véia e tal. E vai ficar boiando aqui no assunto. Então, pra gente deixar o mais chato e nerd possível, a gente tirou ele da equação. Mas é só por esse episódio, porque depois o Gabriel ele vai hibernar novamente, né? E aí eu vou ter que aguentar o resto da tosqueira do podcast, até o número 50, que daí a gente vai cometer um suicídio virtual do podcast, e cada um vai procurar o caminhão de onde caiu. E é isso aí. Então vai lá, meu querido. Na sequência, eu colocaria um disco, que é o volume 1 de Milionário José Rico. Achei que era do Led Zeppelin. Não, um disco que eu conheci ele por volta de 2000, 2001. E esse disco é muito importante pra mim, porque, tipo, a partir desse momento eu descobri ele em vinil na casa dos meus avós. E o meu avô me ensinou a mexer, a usar uma vitrola, um toca-discos, com esse disco. Ele pegava, me levantava, porque o toca-discos era alto no rack, me levantava e me ensinava a botar agulha e tal. E eu ficava sentado em frente ao toca-discos ouvindo o disco inteiro, depois ia lá, trocava o lado, etc. Tal. Então, assim, é um disco muito importante pela memória afetiva e, pra mim, musicalmente falando, é o primeiro
porque o Robson sabe disso, eu sou um cara que adora o rock, só que eu tenho muita, por ser goiano também, tem muito sangue voltado pra música sertaneja, principalmente a música sertaneja raiz. Então, assim, esse disco foi o que abriu pra mim as portas pro gênero sertanejo em geral, principalmente raiz. A primeira vez que eu parei pra ouvir o que era e saber, os discos vinham com as informações na contracapa, então você sabia que uma música era um ritmo de Guarânia, o outro era um rasgueado, o outro era um rapango, o outro era um tango. Um rapante? Que diabo é isso? Não, é que existe um... Ripongo? O que tá acontecendo, bicho? Não, existe um gênero musical, cara, de sertanejo, chama Huapango, é tipo com H, saca, no começo. Huapango. É uma espécie de um ritmo mexicano que os sertanejos importaram, saca, pro Brasil naquela época. E os artistas faziam... Hoje não se grava mais esse tipo de coisa, esses gêneros antigos. Acho que o único que ainda se usa é a Guarânia, que é um dos mais antigos e tal. Mas... Então esse foi um disco muito importante pra mim. Eu ainda tenho esse vinil guardado lá em casa. E pra mim, nessa ordem cronológica que o Robinho falou aí, o segundo mais importante nessa ordem cronológica pra mim, de top 5 dos álbuns. Importante ressaltar pro pessoal aqui que realmente a gente não tem, assim, vamos dizer, preconceito com outros gêneros musicais. A gente não tem preconceito, mas a gente zoa. Eu gosto de popero também, tipo o Snow, que tem aquela música maravilhosa do Informer. Ali que boom down. Só não vou falar do Scatman John, porque ele tem que ser respeitado. Eu respeito, mas eu acho uma merda, né? Sertanejo raiz e sertanejo de qualquer coisa. Não sou assim o tipo do cara que é tipo, tal gênero eu não gosto porque tal motivo. Se tem um gênero que até então eu cagava e andava, ou alguma banda, alguma coisa assim, eu escuto e daí eu tento gostar daquilo, só que às vezes não desce. Os estilos assim que eu não consigo gostar nem fudendo é qualquer coisa relacionada a sertanejo, e acho que alguns funks assim bem merdas mesmo, assim, tipo... Aqueles bem nível escrotos. latrina, assim. Ah. Então, agora é minha vez de falar do meu segundo disco que marcou bastante, que meu pai tinha em fita cassete, que era uma das poucas fitas cassetes originais que ele tinha. A outra que eu lembro era aquele The Concert, que é um disco ao vivo do Creedence. A fita cassete que eu estou falando é o Somewhere in Time, do Iron Maiden. Então, assim, quem me conhece sabe que o Iron Maiden é a minha banda favorita de todos os tempos. E a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu nunca tinha ouvido nada dos caras, e também eu não tinha ouvido nada, assim, muito pesado em matéria de metal, né? E, assim, eu achei um puta disco. Outro álbum, assim, que eu pra caramba do começo ao fim. Eu escutei tanto que os meus sons na época eles eram meio fodidos, assim, então eles embolavam a fita. Eu tinha que ficar abrindo a fita e colando a parte magnética, assim, pra eu poder continuar ouvindo o negócio, de tanto que eu escutei. E, inclusive, eu suspeito que o meu pai ele só comprou essa fita porque ele ficou impressionado com a capa, que era tipo o Ed mais, assim, futurista, um negócio meio bizarro, assim. Porque ele mesmo me falou que ele não gostava daquela fita, ele tinha ouvido só, acho que umas vezes, e cagou e andou, né? Porque se você comprava uma fita e achava a arte, né, a capa legal, etc., comprasse a fita e chegasse em casa e a fita era uma merda, acabou a brincadeira, entendeu? Fudeu, você gastou dinheiro à toa, saca? Véio? É tipo a cadeia HQ. O cara lança num volume só, que daí quem comprar e não gostar, fudeu que a história inteira tá lá. Apesar desse disco ter me influenciado bastante, também gostaria de deixar claro que eu não considero ele o melhor da banda, e ele também não é o meu favorito da banda. Porque, como eu disse, é a minha banda favorita, então é muito difícil de eu tentar chegar e falar, o melhor disco deles é tal e o meu favorito é tal. Que eu acho que eles têm um alto grau de aproveitamento. Na escala de aproveitamento, você colocaria ele aonde? Assim, 0 a 10? Olha, eu acho que dá pra ser um 10, sim, porque ele é de uma fase que é dos 7 primeiros discos da banda, ele é o 6º. E então, tipo, a maioria dos fãs, tipo, 99,9% considera do primeiro disco até o 7º a melhor fase da banda, entendeu? Então, não tem como dar errado nisso daí. E outro fato curioso, trivia aqui, é que esse disco ele foi lançado exatamente o dia que eu nasci. O que eu poderia dizer sobre Iron Maiden é o seguinte: é uma banda que, na minha escala de respeito dentro do rock and roll, tipo assim... É 2. Não, é uma nota 11. Os caras são revolucionários. Eu diria que Iron Maiden... Eu colocaria 3 bandas que pra mim foram revolucionárias nesse sentido. Iron, Judas Priest e Motorhead, sabe? São bandas assim que
não tenho que falar mal. Assim, eu conheço todos os clássicos do Iron Maiden, aqueles clássicos, etc., mas eu não me aprofundei nos lados B. Geralmente é o que, como você é muito fã e tal, conhece mais. Geralmente quem é muito fã de algum artista, não sei se já percebeu, gosta mais do lado B do que do lado A. Sim, eu sofro esse problema. Eu também tenho esse problema. Daí então, a gente assim, vai no show, os caras não tocam as músicas, a gente fica não, puto daí. toca só os hits, saca? Nem tem muito o que falar dos caras também, né? Porque já meio que tudo foi dito já, né? Então, Iron Maiden é conhecido em qualquer lugar do mundo. um abraço pro Blaze Bailey, inclusive, coitado. Um abraço pra Explodeu. galera do Slayer. Seguindo. Em terceiro lugar, eu colocaria um disco que é de 2001, só que eu só descobri ele em 2005 para 2006, que é um disco chamado Inside Job, que é um disco do O Dan quê? Hanley. Blow Job? Que isso, meu? Não, chama Inside Job. É um disco do Dan Hanley, do ex-vocalista do Eagles, carreira solo, que eu descobri esse disco por um acaso completo. Meu pai, que sempre foi curioso com música, comprou o CD num sebo e levou pra casa e gostou de algumas músicas, mas não que nem mais ou menos a história aí da fita do Iron Maiden, mas não curtiu muito o CD, e eu peguei o CD pra ouvir, que era sempre assim, ele comprava alguma coisa, ele ouvia, depois eu pegava a rebarba pra ouvir. Oi, essa motoca aí, bicho. Ô, bicho, tô na varanda aqui, velho. Tá passando uma puta de uma Harley Davidson aqui. É um disco de 12 músicas e só tem uma música que eu não gosto, que é a primeira. O resto é só coisa fodida. Você tem balada, você tem rock, você tem blues, você tem acústico, quase meio depressivo, assim. Você tem letras que falam sobre governo, sobre amor, sobre suicídio. Letras que falam sobre até paródia falando que o mundo é uma merda e por isso que os ETs não vêm visitar a gente. São coisas maravilhosas. É um disco que ele é tipo um leque, sabe? Você tem 1000 assuntos no disco, 1000 gêneros diferentes, e acho que foi por isso que me chamou muita atenção. E é numa época também que é a mudança, né? Eu tava me tornando, saindo de ser um pré-adolescente para ser um adolescente. Pra ser um alcoólatra. Sou um alcoólatra, né? E entrando nesse período, e foi um período assim que você sai do ensino fundamental, você tem amigos de longa data, as músicas ficam na sua memória, etc e tal, você vai para uma fase nova na vida, que no caso é o ensino médio e tal, e na época isso me marcou muito, eu disse que eu ouvia muito, e na realidade marcou esse momento específico da minha vida, de uma mudança de uma jornada para outra, dessa saída da pré-adolescência para adolescência e depois para entrar na vida adulta. A última música do disco chama My Thanksgiving, que na realidade é uma música com um ritmo lento, mas tranquilo, e a letra é exatamente isso que eu estava passando naquele momento, uma vida boa, mudando para uma outra etapa da vida, e agradecendo. Na música ele agradece as coisas que passaram pela vida dele, eu estava agradecendo naquela época que eu tinha passado para entrar numa nova etapa. E é interessante que você falou que justamente a primeira música do disco é a que você não gosta, então ainda bem que você ouviu além da primeira música, né? Senão você ia perder um puta disco. É engraçado, porque eu não sei se já aconteceu com você, sabe? Não, é normal, né? Infelizmente é normal. É normal, às vezes o cara bota a primeira música achando que pra ele, no gosto dele, é uma puta música, e pro fã é uma merda, sabe? Aí depois o fã vai ouvir e prefere as outras. Então isso é comum. Tem discos que a gente escuta que parece que a ordem das músicas não faz muito sentido. Daí a gente começa a mexer e acaba, tipo, achando uma ordem que faz sentido pra gente. E ainda bem que hoje em dia existe o Spotify, por exemplo, que meio que resolve esse problema. Então, agora passando pra uma coisa mais extrema. Mayhem, The Mysteries, Dom Satanas. Esse disco tem pra mim a melhor música de black metal da história da humanidade, que chama-se Freezing Moon. Ah, sim, essa daí é foda mesmo. Tinha uma época que eu tava meio que tentando procurar coisas mais extremas, death metal, black metal e tal, o grindcore, por aí vai. Só que era meio difícil de achar nos anos 90 certos materiais, né? É muito underground, né, velho? Ainda mais aqui em São José dos Pinhais, né? O máximo que eu conseguia ter acesso era algumas coisas que passavam, tipo, no Fúria MTV, sabe? Então, eu lembro que quando passou, por exemplo, aquele clipe The Loss and Curse of Reverence do Emperor, eu fiquei, meu Deus, que é isso, entendeu? Tipo, brutalidade total misturada com uma sonoridade épica, uns tecladão foda e tal, o cara com a puta ombreira lá, sei lá por quê. Era isso que eu conseguia ter acesso. Até que tinha... Você vai ver que a maioria dessas histórias indiretamente tem, ou diretamente tem meu pai envolvido, né? Então, assim,
Meu pai trabalhava numa empresa que era uma tal de KND, que não é aquele desenho Kids Next Door. A tradução era a turma do bairro. E aí meu pai trabalhava nessa empresa e ele ficava me falando que tinha um cara que ele achava meio estranho, que era um tal de João, tipo, o nome mais genérico do mundo, né? João! O cara disse que ele tinha um cabelo meio de cuia, assim, não sei. Aí diz que o cara supostamente gostava, entre aspas, de rock, né? Então, tipo, o cara levava umas fitas e ficava ouvindo lá, não sei se era no carro que ele ia ou se era no Walkman, que porra que era. E aí meu pai um dia falou pra ele, cara, você, tipo, gosta aí de umas músicas e tal, empresta essa fita aí pra eu levar pro meu filho, ele gosta de umas coisas também, e que daí ele vê aí se ele gosta, não gosta. Daí o cara deve ter pensado, né, tipo, puta, o cara vai levar uma banda de black metal pro moleque, o moleque vai ficar louco, né. Aí chegou aqui, eu coloquei a fita pra ouvir e, tipo, porra, aquilo lá foi uma coisa, assim, muito louca que abriu na minha cabeça, né? Porque dá a impressão, assim, que é uma coisa meio neblina, assim, um bagulho cavernoso, dá uma impressão, assim, gélida nesse disco, quando você escuta. Foi a primeira vez que eu ouvi uma bateria na velocidade da luz. Então, tipo, tem uma música, Buried by Time and Dust, que, cara, o que o baterista faz naquela música, o Hellhammer, tem gente que não consegue fazer até hoje. Os caras eram moleque na época. Músicas, assim, cativantes que ficam na cabeça da pessoa. O cara falou como se fosse, tipo, sei lá, Xuxa só para baixinhos, tá ligado? Vai tomar no cu, mano. Tem o vocal também do tal do Attila Tizar, que virou, tipo, referência no black metal, que é o famoso vocal que o pessoal chama de vocal do Popeye. Do Popeye. Que é aquela coisa mais assim, meio, né, então... Pra quem nunca ouviu falar disso daí, a própria história da banda é bizarra, né? Porque eu acho que esse é o único disco da história, pelo menos que eu conheço, que o assassino e a vítima tocam no mesmo disco. Porque, pra quem não sabe, o guitarrista, né, o Euronymous, ele foi morto pelo Varg Vikernes, que nesse disco ele gravou o baixo, que é o maluco lá do Purtson. O Varg achava que o Euronymous queria que ele fosse na casa dele, ou coisa assim, que ele morava longe pra caralho, que ele tava planejando em torturar o cara até a morte, coisa assim. Ele então, tava com, tipo, uma paranoia, sabe? Segundo ele matou o cara antes pra ele não morrer e tal. E na época tinha toda uma coisa bizarra que eles chamavam de Inner Circle, que era tipo os caras se juntando pra queimar a igreja e matando homossexual e não sei o que. Então foi uma loucura total. Mas o disco em si, eu acho um puta disco, eu acho que é o disco que melhor representa o black metal. Só que também tem uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que eu acho esse disco muito bom, tudo que eles lançaram antes e depois eu acho uma merda. Então... Tipo assim, esse disco é o total taxa de aproveitamento, sabe? Basicamente é isso. O senhor, eu sei que gosta de alguma coisa de black metal. Eu gosto. Inclusive do Burzum, né? Que odeia o Brasil. Não, na realidade, velho, é o seguinte, cara. Até os meus 17 anos, ali dos 15 até os 17, eu tive uma fase que eu curtia muito black metal, sabe? Mas eu parei de acompanhar black metal quando eu entrei na faculdade. E eu vou contar esse fato aqui, porque é um fato interessante, é que eu nunca te contei essa história. Não, quando eu tinha uns 18 anos, eu fui numa festa no DCE. É o Diretório Central dos Estudantes. E é um espaço onde tem festas universitárias. E um dia eu fui nesse lugar lá na PUC. Lá eu cheguei lá, tinha uns caras, cara. E esses caras eles se diziam black metal, sabe? Aí eu achei muito engraçado, porque eu cheguei lá, tipo, tava fazendo um puta calor de 38 graus, mano, sabe? E os caras tudo de jaqueta e sobretudo, tá ligado? E eu falei, mano, esses caras são muito otários, velho. Aí eu já acho extremo demais isso daí também. Os caras querendo ser black metal em Goiânia, filho, em 38 graus de calor, tipo, vai tomar no cu. Se o cara quiser trazer isso pro palco, é bem-vindo, porque é um negócio ali no palco, né? Agora o cara... ir pra vida dele eu já acho meio extremo. Ué, você não vai ver um cara, sei lá, andar na rua vestido estilo Kiss, mano. Então, para o senhor não perder o tesão, eu gostaria de saber qual que é o quarto disco da sua lista. Estamos quase chegando no final. Eu diria que o número 4, pra mim, foi em 2008, um disco que literalmente ele mudou minha vida, porque ele mudou a forma como eu aprendi a tocar o instrumento, tocar guitarra, violão, etc. Mudou até a forma de ver a vida, etc. Tal, que é o Live at Pompeii, do Pink Floyd. Vou ter que te interromper agora. Porque assim, para quem tá ouvindo isso daqui, é bom a gente fazer um disclaimer aqui, que a gente combinou que a gente ia gravar esse negócio aqui, mas a gente não passou a lista um pro outro. Então,
tudo que o Gabriel tá falando pra mim é uma surpresa e tudo que eu tô falando pra ele tá conhecendo na hora também. Só que eu achei interessantíssimo o senhor ter falado do Live at Pompeii, porque ele era exatamente o próximo que eu ia falar. Então o senhor conta a sua versão da história, que depois eu prossigo e conto a minha versão, pra você ver como tem coisas que se alinham. Se alinham nesse ponto. Como eu descobri isso é extremamente bizarro, porque eu não sei se quando você tava falando sobre negócio de pais, tipo, geralmente você chega numa idade que você não quer ouvir o que seus pais ouvem, ou vai zoar o que seus pais ouvem e tal. Antes de eu descobrir o Live at Pompeii, eu me lembro de ver meu pai, isso em 2006 por aí, assistindo Pulse, e ele me chamava pra assistir, eu falava, pai, toma no cu, isso é música de velho, mano. Meus pais tinham saído pra um jantar, alguma coisa, e eu fiquei sozinho em casa, e meu pai tinha a fita VHS do Live at Pompeii, uma fita azul. E eu coloquei a fita pra ver, só pra ver de qual que era. Eu falei, não tinha mais nada pra assistir, já tinha assistido todas as fitas que tinha lá em casa. Eu falei, só faltava essa. Eu falei, foda-se, vou assistir essa. E quando entra, eu me lembro que dá o primeiro, né, o primeiro pingo de echoes, e já começa a câmera dando zoom e tal. A partir do momento que eu comecei a ouvir a cama de instrumentos entrando, né, aquela sobreposição do teclado do Rick Wright, etc, tal, e o baixo, aquele efeito violino, né, que o Gilmour fazia com o slide da guitarra, que eu fui descobrir. Que eu gosto de chamar de violino cósmico. Então aquilo ali, bicho, me tomou. Eu acho que tinha, sei lá, tipo 15 para 16 anos, foi a primeira vez na minha vida que parecia que eu tinha usado droga sem usar. Eu fiquei hipnotizado vendo a televisão, olhando para eles, ouvindo, e aquilo tinha me tomado, entrado, e eu fiquei louco. Falei, cara, isso aqui é a coisa mais, que é a coisa mais linda, é a coisa mais doida que eu já vi na minha vida, cara. A partir ali, aí eu fiquei fã. Aí eu já me lembro que no dia, acho que não sei se eu tava de férias, eu não lembro. Eu sei que a partir desse momento eu já tive que baixar tudo, comecei a baixar tudo. Aí depois ouvi o Atom Heart Mother, já fiquei louco. Aí depois voltei pro Piper. Aí depois fui pros clássicos e fui pulando e ficando doido. Quando eu vi, em 2 meses eu já tava dentro do School baixando bootleg. O vírus já tinha me pegado e eu tava viciado. No meu caso, eu já conhecia algumas coisas do Pink Floyd, que nem eu falei pra você que eu ouvi o The Wall quando eu era criança e tal, devia ter uns 5, 6 anos por aí. Aí eu sabia também de algumas músicas do Final Cut, e uma vez estava passando um especial numa rádio lá, e colocaram uma música do Final Cut. Conhecia umas coisas do Dark Side of the Moon também, e naquela fase ali, que era tipo primeira metade dos anos 90, vamos dizer assim, comecei a tipo acompanhar a fase mais recente da banda, né, que era com já sem o Roger Waters, né? Do Momentary Lapse of Reason pra frente. Isso, porque daí, por exemplo, eu tinha as fitas do Delicate Sound of Thunder, eu tinha ouvido Division Bell, o Pulse também, eu locava os VHS que tinha o próprio Delicate Sound of Thunder e o Pulse também. Daí, tipo, eu falei, tá, beleza, eu gosto da banda, é bom, assim, tal. Só que daí teve uma fase que eu dei, tipo, uma parada de ouvir, assim. Aí foi, tipo, tá, é legal, mas é isso aí. Já deu, não sei. Que nem eu falei pra você, eu comecei a ouvir umas outras coisas, Iron Maiden e por aí vai. Quando foi no ano 2000, a gente já tava com uma TV a cabo aqui em casa, que inclusive é a pior TV a cabo do mundo, chamada Texat. Um dia a gente pode falar sobre isso. A primeira TV a cabo da minha casa foi Texat, bicho. Era a pior TV a cabo da história da humanidade. Tinha um canal lá que era o tal do Eurochannel. Esse era um canal que ele passava umas coisas assim bem legais, tipo, tinha uma série britânica que é o tal de The Peter Principle, também é conhecido como The Boss, que é uma série de comédia que eu acho assim genial. É tipo de um cara que ele vira gerente de banco, mas ele é incompetente. Tipo, um monte de merda acontece na agência dele e tal. E um dia os caras anunciaram, tipo, vai ter aqui Pink Floyd Live at Pompeii. Ou não sei se eles falaram ao vivo na Pompeia, alguma coisa assim. Passou assim só uma chamada rápida, umas imagens rápidas. Não dava pra ver direito o que era, o que tocava, o que iam fazer. Eu só sabia que era um negócio antigo, porque, tipo, você pega a fase dos anos 90, o David Gilmour tá de um jeito já, né? Tipo, o Gilmour saiu da fase Jesus Cristo pra fase, tipo, mamãe, eu sou gay, saca, velho? O cara parece que saiu, sei lá, do Roupa Nova, tá ligado? Eu lembro que eu não sei por que motivo, no outro dia eu tinha que acordar cedo. Eu acho que provavelmente é porque eu tava na 8ª série, se eu não estiver enganado. Entre 7ª e 8ª série, alguma coisa assim. Eu não sei se foi em 2000 ou foi em 2001. Mas enfim, foi 2000. Vou falar 2000. Então eu tava tipo na 7ª série. Acordava cedo, 6 horas da manhã eu tava acordando pra começar às 7 estudar. E daí eu lembro que o negócio ia passar meio tarde. Eu tava acostumado naquela época
a dormir assim mais cedo. E aí eu lembro que eu falei assim, ô pai, não tem como você gravar aí pra eu assistir amanhã e tal? Ele falou, não, beleza, eu gravo aí. Eu não lembro se ele deixou gravando e foi fazer outra coisa, ou se ele tava assistindo junto e tal. Aí, tá, beleza, o cara gravou lá. Aí no outro dia, depois acho que eu cheguei do colégio, ele me ligou, acho que pra falar alguma coisa com a minha mãe lá, sei lá. Aí ele falou comigo assim, falou, ó filho, você já assistiu o negócio? Eu falei, não, eu vou assistir agora. Ele falou assim, ó, eu gravei aí pra você, mas eu não sei se você vai gostar não, porque o negócio ele é bem diferente do que você estava acostumado a ouvir do Pink Floyd. Tipo assim, pega, tipo, Saucer Full of Secrets, saca? O cara falou, o moleque não vai entender porra nenhuma isso aí, saca? Pensei, né, beleza, vou assistir. Comecei a ver e eu, tipo, tive uma epifania. Toda aquela coisa do rock progressivo e vontade de conhecer outras bandas do gênero. A própria Saucer Full of Secrets, pô, se tornou, vamos dizer assim, a minha música favorita de todos os tempos. Inclusive, a gente tá falando aqui como se fosse um disco, né? Mas vale destacar que primeiro ele foi lançado como vídeo, né? Que nem você falou na VHS. Aí tinha bootlegs aí. Foi lançado uma versão em DVD, que era tipo a versão do diretor, que ficou meio merda. Vale pelos vídeos de bastidores. Mas mesmo assim, ele traz como bônus a versão original. Curiosidade é que o Live at Pompeii, ele nunca teve um lançamento assim, vamos dizer, 100% digno, porque essa própria versão do diretor, apesar de ter a versão original como bônus, ele teve um problema que tanto o frame rate do vídeo tá errado, quanto o tom também. Fãs tiveram que consertar isso e colocar por torrent, porque os caras não tiveram a vergonha na cara de ter feito a parada direito. Mas, no último remaster, eles corrigiram. Infelizmente, né, quando corrige uma coisa, acaba fudendo a outra. Nem todo mundo gosta da mixagem que ficou essa versão do Live at Pompeii, que foi lançada num box do Pink Floyd, né, chamado The Early Years. Eu particularmente gosto, só que eu tenho um problema com ela, porque tem algumas partes que o som parece que tá rasgando. Então é tipo meio assim, parece que tá... Oh, meu Deus, vai me deixar surdo, filho da puta. Não sei porque também nessa versão não tem a introdução e também não tem aquela Mademoiselle Nobbs, né? Mas também tem a parte positiva, que tem pela primeira vez as pessoas ouviram um take alternativo da Careful e da Axel Jean. E também porque tem 2 minutos a mais no começo da Saucer Full of Secrets, que até então as pessoas não faziam a menor ideia que os caras tinham gravado, que deixaram a música melhor ainda. Então estamos chegando no fim do nosso podcast. Falta apenas um disco para encerrar com chave de Merlin. Vamos lá. Eu vou até pegar um Fireball aqui. Você vai peidar? Ah, você vai tomar um trem aí, um goró? Claro. Você pede para uma coisa mais especial. Ai, queimei o dedo com o cigarro. Ai. Caralho, eu falei em Fireball, ele levou a labareda. Né? Então vamos lá. Dr. Biggs, Mental Diarrhea. Tem que prestigiar. Bicho, esse vai ser legal. Eu já tinha tocado guitarra, já tava tocando guitarra, já tocava Pink Floyd, etc. E eu tava procurando uma coisa nova pra aprender na guitarra, diferente. E eu descubro, primeiro com os discos solo e depois com esse disco, um cara chamado Mark Knopfler, ele da Dire Straits. Marquinho Knopfler. Marquinho Knopfler. O disco homônimo, que é o primeiro álbum da Dire Straits, 78, que pra mim ali foi um universo completamente diferente, porque eu precisava muito, como guitarrista, aprender blues, e o Mark Knopfler é muito voltado na guitarra pro blues. E com aquele disco eu descobri toda a discografia do Dire Straits, que é curta, como eu falei, são uns 5 ou 6 discos só, igual Eagles também. Pra mim fez uma diferença do caralho, porque a partir daquele momento eu abri a minha mente pra expandir além do Pink Floyd. Logo depois disso eu expandi pro Led Zeppelin, pro Eagles, etc, tal, para outros gêneros, né, tal, outras bandas, mas foi uma banda que realmente fez uma diferença, primeiro na parte musical para mim, na guitarra, na parte instrumental. Parece que é simples, mas demora a aprender, dedilhado, etc, tal. E que na época eu fui muito criticado, né, pelo Robinho e tal, deu um pau em mim, falou que era uma merda, que parecia lambada. Eu tinha um ódio irracional, né? O primeiro disco é sensacional, você tem de tudo ali, você tem country, você tem blues, você tem pop rock, você tem acústico, som acústico e tal. Então, assim, foi um disco que fez muita diferença pra mim, musicalmente falando. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha emprestado de alguém aquele disco do Dire Straits, que é aquele que tem um violão, assim. É o Brothers in Arms. E era engraçado porque sempre o Dire Straits, ele era associado à própria imagem do Mark, né?
Então, quando eu era criança, eu achava que o cara se chamava Dire Straits. Ou seja, eu era um demento. No Jojo's Bizarre Adventure, tem 2 personagens que eles são em homenagem ao Dire Straits. Um se chama Dire e o outro se chama Straits. Ou Straizo, como ficou Sério, bicho? no negócio. Sim. Pra encerrar esse nosso programa, que pra gente tá sendo... Bom, pelo menos eu tô achando bem legal nosso Eu tô achando legal pra bate-papo caralho aqui, também. descontraído. Que brothers in arms, referência, mano. Eu acho que quem tá ouvindo já caiu fora faz tempo, mas foda-se, que o canal é nosso, a gente faz o que a gente bem entende. Se o pessoal tá achando chato, o problema é de vocês. Tô A cagando e visualização andando. vocês já deram. Então foda-se. Então, assim, pra encerrar, agora eu vou passar pro a coisa assim mais bizarra possível dessa lista. É o seguinte, um dia eu tava de boa, eu estava assistindo televisão, mas agora eu não lembro se era na TechSite ou já era alguma outra, ou sei lá, TVA, NET, alguma coisa assim. Foi mais ou menos lá por 2004, se eu não estiver enganado. Foi entre 2003 e 2004. E tinha um canal lá, que era um canal francês que passava videoclipes, que era um tal de MCM. Eu só sabia que isso existia porque tinha as TV a cabo. Tinha um programa que passava em determinado dia lá, que era voltado para metal, essas coisas assim, né? Então, tipo, passava os clipes, os lançamentos, clássicos e por aí vai. E eu lembro que eu costumava deixar uma fita VHS e a deixava gravando lá. Se é alguma coisa que presta, eu deixo gravado aqui. Se for bosta, depois eu desgravo e por aí vai. Eu lembro até hoje que a ordem do negócio era uma banda tipo mais assim de hard rock, um tal de Pink Cream 69, que inclusive o Andy Darius do Halloween era dessa banda, mas não tem nada a ver com o que eu vou falar. E aí depois que acabou o clipe da banda, começou o clipe dessa banda que vai entrar aqui no meu quinto lugar. E assim, era um clipe assim, mais viajado, um negócio meio de comédia, que era tipo um cara que ele tava de boa na casa dele, e aí ele liga a televisão e ele começa a ver o clipe dessa banda tocar. E aí ele acha, tipo, que besteira que é essa? Nem vou assistir isso aqui. Aí ele desliga a televisão, só que ele começa a ver que os caras do clipe estão na casa dele. Então o cara começa a fugir, ele abre uma porta, vê o cara, ele fecha, daí ele vai pro carro, daí quando ele vê os caras estão dentro do carro e tal, então tipo ele fica fugindo dos caras e os caras ficam atrás deles. Essa banda é o tal do Carnival Co, banda francesa. E assim, o que chamou a atenção, caras, eles fazem praticamente metal extremo, só que dá pra dizer que eles são avant-garde, são vanguardistas, que nem o Robinho. Que, assim, os caras, ao mesmo tempo que eles misturam metal extremo, tipo death metal, essas coisas assim, eles misturam outros gêneros dentro do rock, que não tem nada a ver, e gêneros que não tem nada a ver com o rock em si. Então, tipo, os caras começam fazendo uma passagem de grindcore, daí vem disco music, aí de repente entra death metal, daí vem um solo de saxofone. É uma mistureba total, bem experimental, e eu não me espantaria que, tipo, as pessoas não gostassem disso. Uma das influências dele é o tal do Mr. Bungle, que é uma banda que tinha o Mike Patton nos vocais e tal. Aquele clipe eu fiquei, cara, isso aqui é muito louco, entendeu? Tipo, eu nunca tinha ouvido uma banda que mistura, assim, gêneros, não tem nada a ver, pra criar um negócio, assim, novo e mais zoeira. E aí eu comecei a procurar na internet pra ver se eu achava alguma coisa, só que na época a minha internet era uma merda total, então eu não tinha banda larga. Eu não conseguia achar o material dos caras. Aí eu lembro que eu achei um site, que eu acho que era CD Point, era o nome do site, que ele importava CDs. Inclusive isso aí é caro pra caralho os CDs. Daí eu falei, cara, foda-se, eu vou atrás do material dessa banda aqui. Aí o primeiro disco que eu consegui deles era um disco que era mais assim de covers, que era um tal do French Cancan. E assim, eu achei muito bom, porque os covers que os caras faziam era nessa linha. Uma versão daquela música do Pantera, Fucking Hostile. Só que os caras fizeram tipo um mambo, Easy Listening. Tipo isso. Sabe? Richard Kleiderman. Outra coisa que me chamou a atenção é que era uma dupla. Então tinha um cara que ele tocava todos os instrumentos e programava a bateria, e o outro cara ele fazia todos os vocais. Então, para começar, eu já achei interessante isso. Aí depois eu consegui os outros discos deles, que, tipo, no caso tem o primeiro lá, que é o Viva la Vida. Aí aquele que tem a música do clipe, que o disco se chama Fear Not. O nome da música em si que eu tô falando é Don't Be Happy Worry, que é tipo uma zoeira com aquela música do... acho que é Bob McFerrin o nome do cara, que é Don't Worry, Be Happy, tá ligado? Sei. E daí tem o último disco que eles lançaram em 2005, que é o Collection Prestige, que daí infelizmente cada um foi procurar o caminhão de onde caiu, e aí a banda acabou.
E assim, de todos os discos, eu acho que eu colocaria o CD que tem essa música, então, o Don't Be Happy Word, que é o Fear Not. Então, Fear Not, Carnival & Co. Inclusive, foi graças a essa banda que eu descobri que existiam outras bandas que faziam um som assim, maluco, vamos dizer, desse jeito. Outros exemplos que eu poderia citar aqui, o Mr. Bungle, eu já falei. Tem uma outra banda que ela era, assim, não chegou a lançar, acho que nada oficialmente, que é um tal de Psychotic Symphony, que eu acho que eu também mostrei pra você uma vez, que é uns caras meio vestidos de rato, de vaca lá no palco e tal. Tem também uma banda da Alemanha, que é o Excrementory Grindfuckers. Tem um projeto de um produtor musical lá, que é um tal de Crotch Duster. Tem uma banda de Israel, chamada People, que eles fizeram esse som louco antes do Carnival & Co. Os caras são meio que os pais de pegar um som tipo Mr. Bungle e ainda acrescentar metal extremo em cima. E, claro, essa misturada toda, essas bandas todas, elas acabaram me influenciando a ponto de que em 2017 eu lancei um álbum com o nome de Dr. Biggs, um álbum chamado Mental Diarrhea, em que mais ou menos segue essas influências. Então, né, aproveitando para fazer um jabá aqui, quem quiser ouvir, né, Dr. Biggs com K e Biggs com ggs.bandcamp.com, meus queridos. Procurem e escutem. Então vamos encerrar. Vamos encerrar esse bate-papo gostoso. Que foi do caralho, e eu acho que esse programa, o podcast que a gente tá fazendo aqui, é uma semente que vai dar frutos, que é legal. A gente entende muito de música e é um bate-papo massa, sabe? Agradecer a vocês que ouviram aí, tá? Como diria o Faustão, obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu também gostaria de agradecer o pessoal e também falar, como eu tinha falado no início, que se vocês puderem colocar também os discos que vocês gostam bastante, influenciaram vocês, a gente vai ficar curioso, vai ler. E porque aqui no nosso canal é assim, a gente lê todos os comentários, a gente curte, dá coraçãozinho. Manda merda também e tal. Sim, quando necessário, né? Quando necessário. Então é isso aí, meus queridos. Sued Mock Me Kif, que ao contrário é Fiquem com Deus. Sued Mock Me Kif. Aí coloca no reverso e fica Fiquem com Deus. Sued Mock Me Kif. Aqui escreve Fiquem com Deus. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Lá em Pomos, Jack